Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra comigo sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 45. Quantos estão animados essa noite para dizer um glória a Deus? Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 45. Nós estamos em uma campanha e o tema é provocadores de milagre. Provocadores de milagre. Como é que é, irmãos? O tema da campanha? Provocadores. Aí. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 45, a parte A. Assim que você encontrar, diz um glória a Deus de quem está animado. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8, o verso 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? Qual é a pergunta de Jesus? Quem me tocou? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, essa noite, por tua palavra e também por tua presença. Nós te bendizemos e pedimos a ti, ó Deus, que a tua mão esteja sobre esta igreja com graça, poder e autoridade no nome de Jesus. Quem crê comigo para dizer amém? Amém? Pode se sentar, queridos, por favor. Irmãos, olha a pergunta que esta mulher conseguiu arrancar de Jesus. Esta mulher fez Jesus liberar uma pergunta sobre ela, uma pergunta muito interessante. Jesus está caminhando, uma multidão está junto dele, e de repente Jesus para fazer uma pergunta, e a pergunta que Jesus faz é: quem me tocou? Qual é a pergunta de Jesus? Quem me tocou? Quando Jesus faz esta pergunta, a Bíblia nos conta, se a gente continuar lendo, quando Jesus faz esta pergunta, os discípulos de Jesus que estavam junto dele, eles olham para Jesus e eles dizem assim: mestre, todo mundo está te apertando, mestre, todo mundo está encostando no Senhor, há uma multidão aqui no nosso meio, há uma multidão que te aperta, aperta todos nós, e o Senhor pergunta: quem é que te tocou? E quando os discípulos então declaram essa palavra para Jesus, eu acho que eles estão querendo trazer Jesus, como se diz, para a realidade. Não, Senhor, olha, está todo mundo encostando em ti. Quando os discípulos dizem isso, Jesus volta de novo uma palavra para os discípulos e vai dizer: não, eu sei que tem uma multidão, eu sei que todo mundo está aqui, um aperta o outro, eu sei que é uma multidão que encosta em mim, eu sei que é uma multidão que um empurra o outro talvez, mas Jesus está dizendo assim: olha, mas tem alguém que me tocou de uma forma diferente. E quando a gente olha o versículo 46, Jesus vai explicar o porquê ele está fazendo essa pergunta. O versículo 46, Jesus vai dizer por que ele diz que quem tocou, porque ele faz a pergunta, e porque ele diz assim: olha, alguém me tocou de forma diferente. O versículo 46 diz, quando encontrarem, diz amém comigo. E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu bem sei que de mim saiu o que, gente? Saiu o que? Virtude. Há uma tradução, a minha tradução diz: de mim saiu poder. Se no versículo 45 Jesus faz uma pergunta: quem é que me tocou? No versículo 46 Jesus afirma: alguém me tocou, mas me tocou não como a multidão toca por causa do aperto, não é como você entrar no ônibus e um te empurra para lá, outro para cá. Jesus está dizendo: me tocaram de forma diferente, eu sei, porque de mim saiu poder. Saiu o que, igreja? Poder. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu milagre. É como se Jesus estivesse dizendo isso: milagre saiu de mim. É Jesus dizendo assim: olha, alguém me tocou e provocou um milagre. Um milagre foi provocado hoje. Alguém, ao me tocar, conseguiu provocar um milagre. Então, quando Jesus, ele está perguntando: quem me tocou? É como se Jesus estivesse fazendo a pergunta: quem provocou um milagre aqui hoje?
no meio de uma multidão em volta dele, a pergunta não pode ser simples. A pergunta não é apenas assim: quem é que encostou em mim? Quem me tocou? Não. É como se Jesus estivesse perguntando: quem provocou um milagre aqui essa tarde? Quem provocou um milagre aqui no meio da multidão? Porque Jesus está dizendo: alguém me tocou de forma que de mim saiu poder, de mim saiu milagre, de mim saiu virtude. Jesus está dizendo: alguém hoje provocou um milagre no meio dessa multidão. Você está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Olha que coisa interessante. Jesus dizendo: alguém provocou um milagre aqui. Todos andavam, todos falavam, todos encostavam, talvez, ou quase todos, uma parte, encostavam em Jesus, encostavam nos discípulos, todos escutavam o que Jesus dizia, todos queriam ficar perto de Jesus, mas uma pessoa fez o que, gente? Me ajuda a pregar. Uma pessoa fez o quê? Me ajuda, pelo amor de Deus. Uma pessoa provocou milagres. Então eu aprendo desse texto que pode ter uma multidão, mas são poucos que conseguem provocar um milagre. Pode ter uma multidão apertando Jesus, mas alguém é que vai provocar o milagre. Minha maior expectativa essa noite, que alguém assim, um provocador de milagre, tenha vindo para o culto hoje. A minha expectativa para essa campanha é que tenha saído de casa algum provocador de milagre, é que tenha entrado aqui hoje um provocador de milagre, é que tenha vindo direto do trabalho alguém para cá, sabe para quê? Só para provocar milagres. Jesus está dizendo: alguém me encostou, quem tocou em mim? E quando Jesus diz isso, meus irmãos, de repente aparece no meio da multidão uma mulher. E quando aquela mulher aparece, não é mais uma mulher que está doente, não é mais uma mulher que tem uma hemorragia, mas quando Jesus faz a pergunta, aparece no meio daquela multidão uma mulher curada. Aparece no meio da multidão uma mulher que viveu um milagre. Aparece no meio da multidão uma mulher que diz: Senhor, sou eu, a provocadora do milagre hoje. Ela disse assim: Jesus, foi eu que te toquei, Jesus, foi eu que encostei no Senhor. Em outras palavras, ela está dizendo: Jesus, hoje, quem provocou o milagre? Me ajuda, meu irmão, pelo amor de Deus. Quem provocou o milagre? Quem provocou o milagre? Foi eu. Por quê? Se alguém perguntasse para ela por quê, ela ia dizer: porque eu precisava. Eu precisava, então eu provoquei o milagre. Meus irmãos, como que esta mulher provocou o milagre? Como é que essa mulher provocou o milagre? Ela provocou o milagre com atitude. Ela provocou o milagre tendo atitude. Ela provocou o milagre fazendo o quê? Tendo atitude. Porque apesar da fraqueza, aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Então, apesar da possível fraqueza, da possível anemia, apesar de tudo aquilo, esta mulher toma uma atitude. Ela decide ir até Jesus. Aquela mulher provoca o milagre que ela precisava, mas ela provoca o milagre tomando uma atitude. E eu queria dizer para você essa noite: quem sabe o seu milagre vai ser provocado o dia que você tomar uma atitude. Quem sabe o nosso milagre, a provocação do nosso milagre, depende de uma atitude nossa. Muitas das vezes nós estamos na expectativa, na espera, e quem sabe Jesus está querendo que você provoque. Quem sabe Jesus está querendo que você tenha uma atitude talvez de orar, uma atitude de declarar, uma atitude de dar um passo de fé. A Bíblia diz que Pedro desce do barco, anda sobre as águas, mas ele só fez isso porque ele teve uma atitude. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, diga para ele: meu irmão, você está cansado? Pergunta de novo: meu irmão, você está com a garganta doendo, está meio calado? Fala para ele: dá um glória a Deus.
Agora diga para ele: meu irmão, Deus espera de você o quê? Diga para ele uma atitude. Quem sabe você não toma uma atitude no culto de dar um glória a Deus aqui essa noite. Toma atitude de adorar a Ele. Toma atitude de tocar nele. A multidão está andando. A multidão está fazendo tudo igual. Mas uma mulher, ela decidiu: hoje eu saí de casa, não apenas para dar um passeio. Hoje eu saí de casa, não é para ir no médico. Hoje eu saí de casa, não é para ver as plantas ou o deserto, ou seja o que for. Eu saí de casa hoje para provocar o meu milagre. Alguém diz um glória a Deus aqui essa noite? Quem tinha alguma coisa para fazer em casa agora? Quem tinha? Alguma coisa para fazer? Deixa eu ver, quem tinha algo para fazer? Se não tivesse aqui, estaria em casa fazendo alguma coisa. Nem que seja descansando de um dia tenso de trabalho. Deixa eu ver, gente. Olha aí. Eu ia perguntar, mas não vou. Quem não conseguiu nem tomar banho para vir? Você tinha coisa para fazer? Tinha ou não tinha? Você estava assim: esse calorão, vou ficar em casa não, vou dar um pulo lá na igreja. Foi assim? Sim ou não? Não, não pode, né, gente? Nós só saímos de casa para vir para cá essa noite. Para a gente ser o quê? Provocadores de milagres. Então diga comigo: para ser um provocador de milagres, eu preciso de atitude. Diga: eu preciso de atitude. A gente precisa tomar uma atitude. Agora pensa na pergunta de Jesus: quem é o provocador de milagre aqui hoje? Jesus falando isso, ele olha para a multidão: peraí, para tudo, alguém provocou um milagre, eu quero saber quem é. Olha isso, irmão. Jesus dizendo: eu quero saber quem é que provocou um milagre hoje. Ela diz: o provocador de milagre de hoje sou eu. Segundo provocador de milagres que eu quero ver com você essa noite, está em Marcos capítulo 10. Vamos ver. Marcos capítulo 10. Assim que você encontrar o glória a Deus de provocador de milagre. Versículo 47. Marcos 10, versículo 47. Encontrou a igreja? O que diz aí? Olha só. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, o que, gente? A Bíblia nos fala de um homem chamado Bartimeu. Qual é o nome dele? Bartimeu, nós sabemos a história, cego, estava no caminho, mendigando na entrada de Jericó. E o que acontece, meus irmãos, é que esse homem cego à beira do caminho, quando escuta falar sobre Jesus, quando ele escutou Jesus passar, ele decidiu provocar o seu milagre. E como é que ele provoca o milagre? Gritando. Como? Diga comigo: Bartimeu recebeu o milagre no grito. Sim ou não? Quando ele escutou Jesus passando, ele falou: o quê? Eu vou fazer um negócio aqui hoje. Jesus vai passar, mas vai deixar algo para mim. Ele decide fazer alguma coisa e ele começa a gritar. E o que é esse gritar? Não é gritar xingando. Não é gritar: oh, não. Ele não grita xingando. É um grito de clamor. É um grito de alguém que está clamando. É uma oração em voz alta. E qual é a oração de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E ele vai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem gritou tanto, aquele homem clamou tanto, e havia uma multidão com Jesus.
tem uma multidão junto de Jesus, e Jesus está caminhando, mas aquele homem começa a clamar, 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 até Jesus perceber que na entrada de Jericó tem um cego, tem um mendigo, tem um pedinte, tem o quê? Tem um provocador de milagres. Tem um provocador de milagres no caminho. Tem um provocador de milagres no caminho de Jesus. Tem um provocador de milagres na entrada de Jericó. E o nome dele é Bartimeu. E Bartimeu, meus irmãos, ele clamou tanto, tanto, que Jesus parou. Jesus fez o quê? Parou. E Jesus parou e falou: peraí, eu preciso conhecer esse provocador de milagres aqui na entrada de Jericó. Porque Jesus está andando, todo mundo escutando, todo mundo calado, ouvindo. De repente alguém faz diferente, começa a gritar, começa a clamar. Jesus era quem falava, Jesus é quem ensinava. Os outros estão calados, ouvindo, eles estão indo junto com Jesus, todo mundo caladinho para ver o que Jesus vai falar. Uma palavra de Jesus é importante. Não pode perder uma palavra, uma frase que Jesus falar, não dá para perder. Então está todo mundo atento, de olho no que ele vai falar. Mas aquele homem cego, o que ele faz? Ele só consegue ouvir. E quando ele ouve que Jesus está passando, o que ele faz? Ele faz algo diferente de todo mundo. Ele começa a clamar. E quando ele clama, Jesus para. Porque está dizendo, tem alguém fazendo algo diferente. Eu preciso conhecer quem é que está aqui. Eu preciso conhecer esse provocador de milagres. Jesus para tudo e diz: manda chamar esse que está me gritando. Traz aqui perto de mim esse que está clamando. Traz perto de mim este o quê? Provocador de milagres. Eu quero ser um provocador de milagre no caminho de Jesus. Tem alguém aqui comigo essa noite? Bartimeu, ele se torna um provocador de milagres no caminho de Jesus. Ele foi gritando para provocar um milagre. Jesus para e fala assim: traz ele aqui, traz ele até mim. Quando levaram Bartimeu até Jesus, Jesus virou para ele e diz assim: qual milagre que você está provocando hoje? Em outras palavras, Jesus diz o quê? Que queres? Você está aqui hoje? Quem está aqui hoje, dá uma glória a Deus comigo. Jesus pergunta o que para ele? Que queres? Em outras palavras, Jesus está perguntando: qual milagre você está provocando? Como é que é? Qual? Olha para essa pessoa perto de você, que está na campanha, que está na quinta-feira dos provocadores de milagres, e eu queria que você perguntasse para ele, diga assim: meu irmão, qual milagre que você está provocando? Ele não vai te responder, mas pensa, qual milagre que a gente está provocando? Nós viemos para essa campanha hoje para provocar qual milagre? Jesus está dizendo para ele: que queres que eu te faça? Qual milagre que você está provocando? Quando Bartimeu chega perto de Jesus, eu fico pensando comigo, talvez Jesus tenha perguntado para ele: é você que está gritando? É você que está gritando aqui hoje? É você que está gritando? Sim, sou eu. Qual milagre então que você está provocando? Aí ele diz: eu quero ver. Aí Jesus diz a mesma coisa que ele disse para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Os provocadores de milagres são movidos pela fé. Porque só a fé vai fazer um mendigo acreditar que o mestre vai parar para escutá-lo. Só a fé vai fazer uma mulher que está com fluxo de sangue há 12 anos acreditar que se ela encostar na roupa do mestre, ela vai ser curada. Então os provocadores de milagres são movidos pela fé. Tem alguém aqui assim? Deixa eu ver para dizer uma glória a Deus aqui essa noite.
eu vou terminar com o terceiro provocador de milagres. O terceiro provocador de milagre está em João, capítulo de número 5. João, capítulo 5, para a gente orar. João, capítulo 5, versículo de número 5. Assim que você encontrar, você diz amém. Olha o que diz. E estava ali um homem que havia quanto tempo, gente? 38 anos se achava enfermo. Quando você lê o capítulo 5 de João, ele vai falar sobre o tanque de Betesda. E o tanque de Betesda, irmãos, era um lugar onde haviam vários enfermos. Muitos enfermos estavam ali, porque eles acreditavam que o anjo do Senhor vinha, movimentava as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado de qualquer tipo de enfermidade. Então todos que estavam ali acreditavam que ali era um lugar de quê? De milagres. Ali é o local mais perto do templo que os enfermos podiam chegar. Então eles estavam ali no tanque de Betesda. Só que a Bíblia diz que havia ali um homem enfermo que esperava por um milagre. Quanto tempo? 38 anos. Quando Jesus vai a Jerusalém, eu vou terminar. Preste atenção. Quando Jesus vai onde? Jerusalém. Jesus sabia do tanque de Betesda? Sabia. Jesus já tinha ido em Jerusalém quando criança? Tinha. Outros momentos. Jesus sabia do tanque de Betesda. Jesus sabia que no tanque de Betesda ficava um local cheio de enfermos. Os enfermos iam para lá. Todo judeu sabia disso. Todo judeu sabia que lá no tanque de Betesda, se você fosse lá naquela época, você iria encontrar alguém doente, algum enfermo. Jesus já conhecia o tanque de Betesda. Porém, meus irmãos, eu tenho comigo que quando Jesus vai a Jerusalém, em João capítulo 5, quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus decide ir no tanque de Betesda para conhecer alguém que provocava o seu milagre há 38 anos com uma atitude chamada perseverança. Você está entendendo? Quando Jesus vai a Jerusalém, ele sabia que o tanque de Betesda tem doente, mas ele é muito específico. Ele vai falar com alguém que tem quanto tempo que está doente? 38 anos. Então quando Jesus vai, ele diz assim, quando Jesus vai a Jerusalém, ele vai até o tanque de Betesda, e ele vai especificamente desse homem. Eu tenho comigo que Jesus, ao entrar em Jerusalém, em João capítulo 5, ele tem uma meta. Ele está dizendo: eu vou lá no tanque de Betesda para curar o primeiro enfermo que tiver na minha frente? Acredito que não. Eu penso comigo que Jesus diz assim: eu vou lá, porque eu tenho que conhecer esse homem, que tem 38 anos que espera que de Deus venha um milagre para ele. Eu vou lá conhecer esse homem que há 38 anos ele espera por um milagre, que há 38 anos ele espera por um agir de Deus na vida dele, que há 38 anos ele espera que algo novo aconteça, que há 38 anos ele espera que uma mudança venha. E como é que eu sei que aquele homem espera em Deus? Porque ele diz, quando Jesus pergunta para ele que quer ser curado, ele fala: olha, eu estou aqui, mas quando o anjo vem e movimenta as águas, não tem ninguém para me colocar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu estou aqui esperando, não tem ninguém para me colocar na água, mas eu continuo aqui esperando. Ninguém nunca me pôs na água, mas eu vejo a água me mover. Eu já vi outras pessoas curadas. Eu estou aqui esperando, porque uma hora a minha vez vai chegar. Eu estou aqui esperando, eu estou aqui perseverando. Então Jesus vai no tanque de Betesda conhecer um homem que está lá fazendo o quê?
provocando milagre. Como? Tendo atitude como a mulher do fluxo de sangue? Não, ele não conseguia andar. Ele vai lá encontrar um homem que tem 38 anos esperando um milagre, gritando como Bartimeu? Não era gritando, mas ele vai lá por causa que lá no tanque de Betesda tem um homem perseverando no mesmo lugar, esperando o agir de Deus, porque o tanque de Betesda não é apenas um lugar para enfermo, mas era um lugar que Deus vinha, movia água através do anjo, e haviam curas naquele lugar. Então aquele homem acreditava: olha, há um Deus que move essas águas, e o Deus que move essas águas um dia vai mover minhas pernas, o Deus que move essas águas um dia vai fazer um milagre na minha vida. Eu não saio daqui enquanto eu não for curado. 38 anos perseverando, e Jesus está dizendo: eu tenho que conhecer esse homem. Se eu vou em Jerusalém, eu tenho que conhecer ele, porque ele é um homem de perseverança. São os provocadores de milagre da Bíblia. Um provoca o milagre tendo atitude, o outro provoca milagre gritando, o outro provoca milagre, sabe como? Apenas esperando com paciência, perseverando. Eu estou aqui e eu vou permanecer até que ele faça algo na minha vida. Que é o segundo exemplo, Jacó. Quando Jacó está no vale de Jaboque lutando com o anjo diz para ele: me larga, me solta, eu tenho que ir. Ele diz: eu não largo, eu não solto, nem saio eu daqui, nem você sai daqui, enquanto não me abençoares. São os provocadores de milagre da Bíblia. São os provocadores de milagre da Bíblia. E eu vim pregar para uma igreja que é uma igreja de provocadores de milagres. Eu vim pregar para uma igreja que não é uma igreja apática, que não é uma igreja de mimimi, mas é uma igreja que crê. É uma igreja que uns têm atitude, outros gritam e outros perseveram. Aleluia! Aleluia! Onde estão provocadores de milagres aqui? Onde estão os provocadores de milagres desta igreja? Onde estão os provocadores de milagres? Digam glória a Deus bem forte. O que você está fazendo no culto? Estou provocando o meu milagre. O que você está fazendo com a Bíblia na mão? Estou provocando o meu milagre. O que você está fazendo de joelho dobrado? Estou provocando o meu milagre. O que você está fazendo cantando? Estou provocando. O que você está fazendo levando a tua oferta no altar? Estou provocando o meu milagre. Milagre. O que você está fazendo? Já tem 5 anos, 10 anos na igreja, e o que você queria não aconteceu. Não aconteceu, mas eu não saio de lá enquanto não acontecer, porque com a minha paciência, com a minha perseverança, eu estou provocando o meu milagre. Jesus gosta dos provocadores de milagre. Ele quer conhecer os provocadores de milagre. A mulher encosta nele, ele para. Peraí, quem é? Eu quero saber. Alguém grita: tem misericórdia. Para tudo, quem é? Eu quero saber. Ele entra em Jerusalém. Peraí, aqui tem um provocador de milagre através da perseverança. Eu vou lá, eu tenho que conhecer ele. Para os 3, Jesus diz: tua fé te salvou. Para a mulher ele diz: tua fé te salvou. Para o cego ele diz: o que você quer? O que você está provocando hoje, milagre? Tua fé te salvou. E para o paralítico de Betesda, Jesus diz assim: quer ser curado? Você está me provocando para quê? Quer ser curado? Toma a tua cama, levanta e anda. Você veio fazer o que aqui essa noite? Você veio fazer o que aqui esta noite? Cantar uma música, estrear um sapato novo. Você veio fazer o que aqui esta noite? Você veio fazer o que aqui esta noite? Quando você coloca o seu pedido de oração aqui, tua chave aqui, você está colocando ela para quê? Para provocar o seu milagre. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, não repara não. Não repara não. Diga para ele: cada um tem o seu jeito de provocar o milagre. Fala para ele: meu irmão, não esquenta comigo. Diga para ele: se você grita,
eu tenho atitude. Diga, se eu tenho atitude, você persevera. Diga, mas uma coisa é certa: juntos provocamos o nosso